Houve uma época em que cada fliperama, Cada boteco ou cada birosca, tinha pelo menos uma máquina dessa. e isso durou até a metade dos anos 90. Depois eu parei de perder nesse jogo pra você. Normalmente quando a máquina estava ligada, você estava perdendo. Desculpa. Mas quando ninguém estava jogando, a tela reprisava a abertura. Esse aqui pode ser o soco na cara mais reprisado da história dos socos na cara. Street Fighter 2 consolidou o gênero. Foi graças a esse segundo jogo que nasceu uma franquia de 10 bilhões de dólares, com impacto cultural difícil de mensurar. O que quase ninguém sabe é que esse jogo tinha tudo pra dar errado. Tudo, mas tudo mesmo. Esse aqui é o Yoshiki Okamoto. Lembra do nome dele porque a gente vai falar bastante desse cara. Ele se tornou responsável pelo desenvolvimento de Street Fighter 2. Mas foi por acidente. E para entender como esse acidente pôde acontecer, a gente vai ter que olhar para o início da carreira desse cara. No começo dos anos 80, Okamoto trabalhava para a Konami. Em 1981, ele tinha recebido ordens para coordenar o desenvolvimento de um jogo de corrida. E fazia sentido lançar um jogo de corrida naquele ano, porque no ano anterior, a Namco tinha lançado Rally X. Esse jogo tem um lugarzinho especial na história dos videogames, porque ele foi o primeiro a ter uma trilha sonora. O sucesso de Rally X pode ter sido parte da motivação da Konami para colocar o Okamoto no desenvolvimento de um jogo que seria parecido com esse aqui. Só que o tempo ia passando e o Okamoto impedia os supervisores de ver o que ele estava desenvolvendo. E quando o prazo terminou, o Okamoto apresentou esse jogo aqui. Não, pera, isso aí não é um jogo de corrida. Não mesmo. E por isso o Okamoto foi demitido da Konami. E aí em 1984 ele encontrou um novo emprego, dessa vez na Capcom. No final dos anos 80, Okamoto era responsável pelo desenvolvimento de Forgotten Worlds. Esse jogo foi importante para a história da Capcom e também para a carreira de Okamoto, porque para o desenvolvimento desse jogo, Okamoto recrutou a equipe que mais tarde desenvolveria o Street Fighter 2 junto com ele. Mas a verdade é que Okamoto e a equipe dele só caíram no desenvolvimento do Street Fighter 2 por acaso. O primeiro Street Fighter foi desenvolvido dentro da Capcom, mas por um outro time, e justamente no mesmo período em que a equipe que era comandada pelo Okamoto trabalhava nesse Forgotten Worlds. Talvez a Capcom daquela época valorizasse mais o projeto de Forgotten Worlds que o primeiro Street Fighter. Você tem razão de dizer isso, porque Forgotten Worlds teve um orçamento de 5 milhões de dólares, o que era um valor considerável para aquela época. E esse jogo também foi o primeiro a usar essa placa aqui, a chamada CP System, ou seja, para os padrões da época, Forgotten Worlds era uma grande coisa, tinha um orçamento decente e também vinha para estrear uma nova tecnologia. Já o desenvolvimento do primeiro Street Fighter contava com uma parceria com a Atari, que assinou o design dos gabinetes. Na Capcom, o desenvolvimento do primeiro Street Fighter era responsabilidade do Takashi Nishiyama. O Okamoto, que andava ocupado com o Forgotten Worlds, não teve nada, absolutamente nada a ver com a estreia de Street Fighter. O normal era que, depois de comandar o desenvolvimento de Street Fighter 1, o próprio Takashi cuidasse de Street Fighter 2. Deveria ter sido assim, mas o Takashi e toda a equipe responsável pelo primeiro Street Fighter
foram contratados pela SNK. Isso foi pouco depois da conclusão do projeto. E na SNK, eles desenvolveram Fatal Fury, Art of Fighting e mais tarde emplacaram o King of Fighters. E foi só porque a Capcom perdeu a equipe do Takashi que o Okamoto ficou responsável pelo Street Fighter 2. Pois é, mas a história de como o projeto do Street Fighter 2 caiu na mão do Okamoto envolve mais uma insubordinação, muito parecida com aquela que fez ele ser demitido da Konami. Porque depois de Forgotten Worlds, ele foi escalado para o desenvolvimento de Final Fight. A Capcom queria que ele trabalhasse em uma sequência para Final Fight, mas ele se recusou. Numa entrevista ele contou: a Capcom estava com problemas na época. Se Final Fight não desse certo, corríamos o risco de falir. Mas no fim, o jogo vendeu mais que o esperado. Os executivos me pediram para fazer Final Fight 2. Eu não sou o tipo de pessoa que recebe ordens. Eu disse que não faria e parti para Street Fighter 2. O processo de desenvolvimento do Street Fighter 2 foi tumultuado. Uma declaração dada pelo Okamoto em 2014 mostra que ele quase largou Street Fighter 2 pela metade. Eu tive uma discussão com o meu chefe, o debate esquentou e eu joguei meu lápis na testa dele. Tenho certeza de que eu tinha razão, mas como fui eu quem atirou o lápis, precisei reconhecer meu erro. Por isso, pedi para ser transferido para a divisão de vendas. Meu Deus, esse cara! Apesar do incidente, a Capcom escolheu manter Okamoto na equipe de Street Fighter 2. Capcom é uma empregadora sensacional. Imagina se fazer uma coisa dessas e tá tudo bem. Mas com essa escolha a empresa assumiu um risco. Coisas estranhas aconteciam com todos que trabalhavam com Okamoto. Esse na direita é Brian Duke, que era responsável pelo setor de vendas da Capcom para os Estados Unidos. Em uma entrevista, ele contou: Okamoto pregava peças o tempo inteiro. Ele me mandou pacotes com o que seriam ideias para novos jogos. Quando eu abri aquilo na frente de todos no escritório, vi que era um monte de pornografia. Fiquei conhecido por esse episódio. Poderia ter rolado até processo. Sim, ninguém quer ser conhecido como o cara da pornografia. Mas apesar das pegadinhas e das brigas, o desenvolvimento de Street Fighter 2 foi concluído em 1991, dentro do prazo e dentro do orçamento. O que veio depois foi lucro. Muito lucro. E a certeza de que um projeto pode dar certo, ainda que não siga um manual de gerenciamento. É justo dizer que os jogos de luta nasceram dentro da Capcom. É justo sim, porque como a gente viu, a SNK só se tornou tão forte nesse gênero porque retirou da Capcom a equipe que foi responsável pelo primeiro Street Fighter. A sorte da Capcom é que Okamoto, um gênio louco, soube produzir uma sequência que superava o jogo original em todos os aspectos. Pode ser, mas o primeiro Street Fighter tem lá os seus méritos. Esse jogo estabeleceu boa parte das convenções dos jogos de luta. Mas o jogo também tem problemas. Os controles são imprevisíveis e é muito difícil de fazer os golpes especiais. Eu nunca nem vi esse jogo no fliperama, mas as adaptações dele para os consoles têm esse problema, que foi herdado da versão original. Além disso, mesmo que o primeiro Street Fighter tenha vários personagens, só 2 deles são jogáveis: o Ryu e o Ken. Esses 2 personagens têm basicamente os mesmos movimentos, com poucas variações. Sem falar nas limitações tecnológicas, parece que a qualidade do som é a mais grave, porque a música no Street Fighter 1 mal soa como música. E as vozes mal soam como vozes. Street Fighter 2 é o contrário de tudo isso. O jogo era bonito, soava bem e o mais importante, ao contrário do primeiro, que é frustrante, o segundo Street Fighter era gostoso de jogar. E a maior evolução está na variedade de personagens.
Quando o Street Fighter chegou nos fliperamas, você podia usar 8 personagens diferentes. E eles eram realmente diferentes. Tem o personagem grande e forte, Tem a pequena e rápida, tem os equilibrados, cada um com seus golpes. cada um com suas vantagens e desvantagens. O jogo é diferente para cada um desses lutadores e a jogabilidade é sempre equilibrada. Street Fighter 2 também se esforça para criar uma narrativa em torno do jogo. Cada personagem tem seu próprio final, contando sua própria história. Pode parecer bobo, mas isso também é uma evolução em relação ao primeiro Street Fighter. O final do primeiro jogo, aliás, é meio sacana, porque é difícil de terminar esse jogo e aí quando você consegue, tudo que você ganha é uma tela preta com o rosto dos oponentes que você derrotou. Aí depois vem uma mensagem dizendo que, ok, você ganhou, mas que você vai ser desafiado novamente e não é pra relaxar. Tá, mas por que esse final é uma sacanagem? Porque, é um trampo enorme lidar com os controles meio quebrados desse jogo. Eu não quero ser desafiado de novo e ninguém teria motivo nenhum pra querer fechar esse jogo uma segunda vez. Com o Street Fighter 2 é outra história, porque o jogo é diferente para cada um desses lutadores e o final também é único para cada um deles. Eu gosto do final do Blanka. Ele encontra a mãe dele e faz sentido que ele quisesse a mãe, porque quando você é um monstro desses, só a tua mãe vai te amar, e se você tiver sorte. O final do Ryu é meio que uma versão decente do primeiro Street Fighter, porque ele não para relaxar, ele recusa o prêmio e vai treinar para o próximo desafio. O final do Ken tem um casamento. O do Honda tem comida, porque no departamento dos estereótipos esse jogo aqui também se destaca. O Gaio, que no Brasil sempre foi Guile, aparece no sofá dele esperando a esposa servir um chá. Folgado. O Dalsin vai pra casa de elefante. Coitado do elefante, um caminho meio longo, né? E o Zangief é parabenizado pelo Gorbachev. Não tem o nome, mas é óbvio que é ele. Juntos, o Gorbachev e o Zangief fazem o que pode ser a última dança da União Soviética. E a Chun-Li, que queria vingar a morte do pai dela, diz que vai voltar a ser uma moça solteira. O que não faz o menor sentido, porque é perfeitamente possível ser uma moça solteira e, ao mesmo tempo, descer o braço em todo mundo. Bom, esses finais que a gente viu são do Street Fighter 2 pro fliperama. Nas versões dos consoles, esses finais mudam um pouquinho. Não é só isso, muita coisa muda nas versões dos consoles. Esse é o primeiro port, a primeira adaptação de Street Fighter 2 para um console. Essa versão para o Super Nintendo foi lançada em 1992. No geral, ela é fiel ao jogo que fazia sucesso nos fliperamas. As lutas são um pouco mais lentas, mas a jogabilidade é essencialmente a mesma. Essa primeira adaptação do Street Fighter 2 tem suas limitações. Por exemplo, você e seu amigo não podem escolher o mesmo personagem, a não ser que você insira um código logo na abertura do jogo. Então, quando a gente jogava isso aqui, sempre tinha um ritual. Baixo R, Cima L, YB, XA. Se desse errado, você teria que resetar o console e tentar de novo. Se desse certo, você ouviria esse barulhinho. E aí sim, você teria a chance de ver os dois Ryus na tela. Um ano depois, em 1993, Street Fighter chegaria no Mega Drive em uma versão chamada Special Champion Edition. Essa versão era mais completa que a lançada no ano anterior para o Super Nintendo. Aqui você pode jogar com um total de 12 personagens, porque foram incluídos os 4 chefes, que eram personagens não jogáveis na versão anterior. Esse jogo teve um impacto enorme para o Mega Drive. Para receber Street Fighter, o Mega Drive precisou rever o seu controle.
Esse modelo, com 6 botões, veio em função desse jogo, e mais tarde ele se tornou o controle padrão do Mega Drive. O controle do Super Nintendo já tinha 6 botões. Soco fraco, chute fraco, soco médio, chute médio, soco forte e chute forte. Mas isso não significa que esse controle aqui também não precisasse ser adaptado para jogar Street Fighter. E a adaptação era um improviso que a gente fazia, a gente colocava a camiseta enrolada no dedão que vai no direcional. Desse jeito, sobra menos atrito entre o dedo e o plástico meio poroso do botão. Os golpes especiais saem com mais facilidade e o dedão sofre um pouquinho menos. Depois da chegada de Street Fighter 2 em 1991, os jogos de luta viraram o gênero dominante dos fliperamas. A SNK, que tinha levado a equipe responsável por Street Fighter 1, lançou mais de um jogo de luta por ano na primeira metade dos anos 90. Já a Capcom, nesse período, continuava apostando em Street Fighter 2 e lançou várias versões do mesmo jogo. Street Fighter 2 The World Warrior é a versão mais básica do jogo, de 1991. Em 1992 veio Street Fighter 2 Champion Edition. A grande novidade dessa versão é que você podia jogar com os 4 chefes. Também em 1992 veio Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Esse jogo tinha jogabilidade mais rápida e novos golpes especiais. Hyper Fighting era uma resposta a uma das versões piratas de Street Fighter 2, porque nesse período a pirataria já estava adulterando o jogo, dando superpoderes para os personagens e gerando lutas bem mais rápidas que a original. No Brasil, a versão pirata ou hackeada de Street Fighter 2, que se tornou mais popular, era conhecida em alguns lugares como Street Fighter Maluco, em outros como Street Fighter de rodoviária. Na Vila Fani, a gente chamava isso aqui de Street Fighter 2 drogado. Em 1993 veio Super Street Fighter 2 The New Challengers. Aqui, a Capcom incluiu 4 novos personagens: Kami, DJ, T-Hawk e Fei Long. Em 1994 veio Super Street Fighter 2 Turbo. Essa versão manteve os novos lutadores e acrescentou novas mecânicas de jogo, em especial os combos. Com essas atualizações tão frequentes, o Street Fighter 2 conseguiu manter os jogadores interessados mesmo diante de uma enxurrada de jogos de luta. Alguns desses jogos representaram uma ameaça séria para Street Fighter 2. Mortal Kombat é certamente o maior exemplo. Esse jogo, que é de 1992, tinha gráficos mais realistas. Na época, ninguém tinha visto nada nem parecido com isso aqui. Kano wins. Flawless victory fatality. Como esse jogo era claramente anunciado para crianças, ele gerou um debate enorme. E desse debate saiu um sistema de classificação etária para os videogames. Mas com tantas versões, o Street Fighter 2 também tem as suas controvérsias. Olha bem para esse carinha. Tá, o que é que tem? Você consegue me dizer o que ele tá fazendo? Não pode ser. Esse é um dos homens no fundo do cenário do Ken, do Street Fighter 2, The World Warrior, na versão do Super Famicom. Na versão americana do Super Nintendo, eles mudaram esse gesto. Ou seja, eles sabiam que isso aqui é meio esquisito, no mínimo. Esquisito mesmo é perceber que o filme de Street Fighter 2 teve um processo de produção tão tumultuado quanto o do jogo. O acordo entre a Universal e a Capcom foi firmado em 1993, e o acordo previa o lançamento de um filme para dezembro de 1994. Era muito pouco tempo para executar uma produção desse porte, com um orçamento de 35 milhões de dólares e filmagens em locações distantes umas das outras.
Metade desse filme foi gravado na Tailândia e a outra metade na Austrália. Como o tempo era curto e a produção era complicada, nenhum diretor famoso quis pegar essa bucha. Sobrou para Steven de Souza. Quando assumiu a missão de adaptar Street Fighter 2 para o cinema, ele já era conhecido como um bom roteirista, mas nunca tinha dirigido um filme. Muito menos um filme tão cheio de problemas quanto Street Fighter. Para não perder tempo, ele começou a gravar antes mesmo de ter escalado todo o elenco. Por exemplo, a atriz que representou a Kami só foi escalada na metade das gravações. E ainda havia outros problemas. Van Damme interpretava Guile no meio de um período delicado da própria vida. Ele encarava problemas com drogas e faltava nas gravações. Anos depois, o diretor Steven de Souza contou numa entrevista: Eu não podia falar sobre isso na época, mas eu posso agora. Jean-Claude estava fora de si. Eu não podia simplesmente sentar por horas esperando por ele. Ele simplesmente não aparecia para gravar. Mas a ausência de Van Damme era um dos menores problemas do diretor. Raul Julia, que interpretava o vilão do filme, passava por um tratamento para um câncer no estômago. No meio das gravações, ele precisou encarar a quimioterapia. Ele perdeu peso, ele ficou fraco, mas não desistiu do projeto mesmo assim. Todo o calendário de produção precisou ser adaptado em função da doença de Raul Julia. Em filmes como Street Fighter, os diálogos são gravados antes das cenas de ação. E há uma boa razão para isso. É que cenas assim têm dificuldades maiores para serem produzidas. Street Fighter precisou inverter essa lógica. As cenas de ação foram gravadas antes, porque nelas, Raul Julia, magro e fraco, só aparecia de longe. A equipe esperou ele ganhar um pouco de peso e só depois gravou os diálogos, em que ele aparecia mais de perto. Raul Julia foi um dos maiores atores dramáticos da sua geração. Ele aparece em clássicos cult como O Beijo da Mulher-Aranha e em marcos da cultura pop, como A Família Addams. Para fazer o filme de Street Fighter, ele precisou esconder do restante da equipe que o câncer dele era terminal. Apesar da doença, ele insistiu em gravar todas as cenas de ação. Esse cara, pendurado em cabos, tinha acabado de sair da quimioterapia. O esforço é admirável e, por mais críticas que esse filme receba e mereça, não dá para deixar de reconhecer a qualidade da interpretação de Raul Julia. Na voz dele, Bison virou um misto de ditador e poeta, sempre perigosamente carismático. A piece born of my own genius. Você poderia se perguntar por que um ator com uma história tão rica quanto a dele escolheu dedicar os últimos dias da sua vida a um filme como esse. A resposta é simples. Raul Julia encarou esse último trabalho por amor aos filhos. My children play the video game, and as soon as I mentioned the title of the film, all of a sudden their faces lit up. Por qualquer critério objetivo, Street Fighter é um filme ruim. Mas quando você conhece as histórias dos bastidores, você passa a admirar o fato desse filme ter sido concluído. E quando você considera as razões pelas quais o Raul Julia aceitou um papel nesse filme, a interpretação dele se torna um motivo especial para ver Street Fighter. Esse pode até ser um filme ruim, mas olhando para ele, a gente vê o esforço milagroso de um homem que superou a dor e o medo da morte para dedicar seus últimos dias de vida aos filhos. Infelizmente, o mesmo jamais poderia ser dito do jogo baseado nesse filme. Gaia, Ryu, Ken, Kami, Chun-Li, Belrog, Honda, Sawada, Blade, Zenki, Vega, Sagat, Akuma, Bison. Os personagens estão aqui, são versões digitalizadas dos atores reais. Até aí, o jogo é fiel ao filme.
mas os golpes desses personagens são basicamente os mesmos do jogo no qual o filme foi baseado. Que confusão! Confusão define esse jogo. Aqui nada é consistente. Você nunca sabe quando seus golpes especiais vão acertar o adversário ou não. Dessa forma, as lutas se tornam completamente imprevisíveis. Não é como se a jogabilidade estivesse completamente quebrada. É só que o jogo baseado no filme não tem a qualidade do jogo no qual o filme foi baseado. Pera, agora fui eu que não entendi. Deixa pra lá, o jogo do filme do Street Fighter foi lançado no final de 1994. Uma versão dele passou pelos fliperamas. E outra versão chegou pro PlayStation e pro Sega Saturn. E a versão dos consoles tinha um problema a mais. Next fight. Ryu versus Vega. O tempo de carregamento entre uma luta e outra é muito longo. Mas isso pode ser bom, é um tempo para você refletir sobre a relação complicada que esse jogo tem com o material fonte dele. Olha, você também poderia usar esse tempo para refletir sobre a relação complicada que Street Fighter 2 tem com o Brasil. Por que é que você sempre joga com o Blanka, hein? Tipo, você não acha esquisito que o Brasil esteja representado por um monstro verde, que o cenário dele seja tipo uma selva? Jogar com o Blanka não significa nem de longe se sentir representado por ele. O que eu sei é que eu gosto muito mais da música do que do personagem. Você sabe que a música do Blanka também é preferida da compositora, que assina a trilha sonora do Street Fighter. E a música tem uma história interessante. で、朝通勤電車に乗ってさすがにもうブランカの曲作らないともうちょっとやばいぞ間に合わないぞっていうブランカのことを考えながら電車に乗ってたら、私ドアのそばに立ってたんですけど、そこから見える電車のね網棚ですけど、そこに黄緑の紙袋が乗ってて、見た瞬間にこれブランカの色だなって思って、その思った時にあのメロディーが頭の中でいきなり流れたんですよ。タラリラリンってこう流れて、これだと思って、もうその後ずっともうタラリラリンタラリラリン歩きながらもずっと口ずさんで、そのまままっすぐおはようございますバーンって座ってタラリラリンって書いてできた曲がブランカの曲ですね。もうあれは紙袋に感謝するしかないですね。Posso escolher o cenário do Blanka? Daí tem a música. Pode. Então, você tá ligado que o Blanka talvez não seja brasileiro, né? Mas como não? Quando a gente pega ele, aparece Brasil ali. No final, a mãe dele fala que ele sobreviveu a um acidente de avião e caiu na selva. Então ele pode ter nascido em qualquer lugar. Não, pera, daí quer dizer que se você cai de um avião no Brasil, você imediatamente vira um monstro verde? Isso também é ofensivo, meu. Não sei, no filme rola uma experiência pro Blanka ficar daquele jeito. Aí você forçou a barra, só você leva a história desse filme a sério, o filme não conta. Se concentra aí, leva a luta a sério, senão não tem graça pra mim. Aí, falei, meu, perdeu de novo. Perder pra quem eu amo, num jogo que eu amo, pra mim é ganhar. E é só por isso que eu continuo jogando esse troço até hoje. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro tá nas redes sociais, tá aqui no YouTube, graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa, ouve o nosso podcast e aparece aqui no finalzinho. Muito obrigado, Felipe Xavier, com seu Nintendo 64. Que jogo que tem ali? Star Wars Rogue Squadron. Nada mal.